R$ 400 caindo na sua conta. Todo mês, sem você trabalhar. 1 segundo a mais, sem falta. E tudo isso com apenas um único fundo imobiliário. Exatamente isso que eu vou te provar nesse vídeo. A maioria das pessoas acha que para viver de renda com imóvel precisa comprar um apartamento, se endividar por 30 anos e ainda torcer para o inquilino não sumir no fim do mês. Mas se eu te dissesse que dá para receber o seu aluguel todo mês, sem comprar imóvel nenhum, sem dívida e começando com muito menos do que você imagina. Com um único fundo imobiliário, o dinheiro já começa a pingar na sua conta, como se você fosse dono de um pedaço de um grande empreendimento, um shopping, um galpão logístico, laje corporativa. Nesse vídeo eu vou te mostrar qual é o fundo, quanto investir e em quanto tempo você chega nos seus R$ 400 mensais. E pode apostar, você vai chegar muito antes do que você espera. Bem-vindo ao canal, meu nome é Lucas, já invisto há mais de 7 anos. Se você gosta desse assunto, se inscreva no canal e deixe o seu like. O melhor fim da bolsa, na minha opinião, isso não é recomendação de compra, mas para mim, eu deixo aqui para você estudar, é o melhor fim da bolsa. O melhor fundo imobiliário da bolsa. Em vez de você comprar um imóvel inteiro, você compra uma cota de um fundo que já tem dentro dele dezenas de imóveis e os melhores imóveis do Brasil. Porque ele é um fundo de tijolo, que é um índice de tijolo e compra os melhores fundos de tijolos do Brasil. E muito bem diversificado. E toda vez que os inquilinos pagam o aluguel para o fundo distribui esse dinheiro para você, cotista, todo mês, sem falta, na sua conta, sem você fazer nada, sem você trabalhar. Eu estou falando, finalmente, do IT11. Que é um fundo, como eu expliquei, que ele investe nos maiores fundos de tijolos do Brasil. Ele é um índice de tijolo. É como se fosse um ETF de tijolo. Você compra uma cota e você está exposto automaticamente, diversificado, a vários fundos de tijolos. A todos, na verdade, fundos de tijolos do Brasil. Organizado do maior para o menor. Você vai investir mais nos maiores, porque é mais seguro, e investir menos nos menores, né? Então isso evita você de comprar algo que acabou de ser lançado e é uma bomba para sua carteira e tu vai ver o teu dividendo oscilando. Esse não. Ele é bem estável, bem mais seguro, com uma taxa muito baixa, muito baixa comparado aos outros fundos. Então, para mim, é o melhor fundo. Porque quando você pensa em fundo imobiliário, na minha cabeça, tijolo faz mais sentido. Se você compra papel, você está comprando uma dívida. Você não tem, isso não é um aluguel realmente, né? Você tem que reinvestir uma parte desse valor, que senão a inflação vai corroer o seu patrimônio. Então, muitas vezes as pessoas perdem dinheiro com fundo imobiliário porque elas não sabem investir. Elas querem procurar a agulha no palheiro. É melhor você comprar o palheiro inteiro. Esse aqui é o fundo. Você pode dar uma olhadinha aqui no Investidor 10. Ele vem aqui no desconto, como a maioria dos fundos de tijolos, porque o juros está alto no nosso Brasil. Ele paga um dividendo bem ok, bom, que é fundo de tijolo. Ele vai te devolver com a valorização, por isso que ele subiu mais de 20% em 12 meses. É difícil você ver isso em fundo de papel. Hoje os fundos de papel estão mais caros. Quando você vem aqui para a parte de dividendos e você coloca o máximo, você vê que os seus dividendos vêm aumentando ao longo do tempo, vem subindo, e é lindo isso aqui. Quando você olha os fundos de papéis, não é o que vem acontecendo o oposto. Então, para mim, a melhor coisa que você pode fazer, mesmo os fundos de tijolos estando baratos e os dividendos subindo, é uma baita oportunidade. Se você quiser fazer uma comparação, esse aqui é o índice de papel, que é o ITIP. Esse eu já não gosto. Eu não gosto desse fundo. Apesar de pagar muitos dividendos, as pessoas se enganam com isso aqui. Isso aqui é uma grande pegadinha. A valorização é menor. Você vê, valorizou menor. Então, se você tirar isso aqui com isso aqui, a valorização foi bem pouca, uns 3% só. É porque aqui está somado, né? Isso aqui está somado com a valorização normal. Então,
acaba que a sua valorização foi de 3% só. Você recebeu tudo isso aqui em forma de dividendo. Sendo que quando você vai lá embaixo e olha os dividendos ao longo do tempo, ao longo dos anos, você coloca aqui no máximo, você vê que vem diminuindo ao longo do tempo. Chegou a bater aí R$1,08 por cota e hoje em dia você está recebendo 68 centavos. Então quer dizer, não vale a pena. Sem papel é por isso que a família Barça não gosta de fundo imobiliário, porque quando vê isso aqui, os dividendos vêm caindo. Então você está sendo obliterado ao longo do tempo, você está perdendo dinheiro ao longo do tempo. Mas quando você volta para cá, o IT de novo, 11, que é o fundo de tijolo, você vê a sua renda subindo. É só você não confundir. O final, o IT, é o fundo de tijolo, que compra todos os fundos de tijolos da bolsa. E separa do melhor para o pior. E o IP é o fundo de papel. É o fundo de papel. Esse aqui eu não recomendo. Então, se você quiser saber a carteira que esse fundo investe, essa é a carteira do fundo IT11, que tem os principais fundos de tijolos da bolsa. Tá tudo aqui, você não precisa comprar individual. Se você comprasse individual todos esses fundos, você pagaria muita taxa, muitas e muitas e muitas taxas. Mas você comprando apenas o IT, você está comprando tudo isso aqui e vai ser rebalanceado. Às vezes o HGLG é o primeiro, às vezes o KNR é o primeiro. Isso vai mudando conforme o peso do fundo. Se você quiser ver também como é dividida a carteira, é muito legal. Você compra um único fundo imobiliário e tem tudo diversificado. Quer dizer, você não precisa comprar mais curso, você não precisa mais deixar o teu dinheiro para o influenciador, para o YouTube. Isso aqui é maravilhoso. Então ele tem o híbrido, 21%, o shopping, 19%, o logístico é a maior parte, 37%, agências bancárias um pouquinho, lajes comerciais 17% e agro um pouquinho. Hotéis não tem nada. Quer dizer, você está extremamente diversificado, extremamente seguro, com apenas um fundo imobiliário, sem dor de cabeça, sem precisar ficar girando carteira, sem precisar fazer nada disso. Por exemplo, se você comprasse alguns fundos individuais, por exemplo, o BTLG, ele já está caro. Ele já está caro. Você. E ganhando menos dividendo. Então, quer dizer, você concentrando em um fundo, por mais que o BTLG tenha qualidade, ele já está caro e paga menos dividendo que o IT. Paga um pouquinho mais de dividendo e ainda está barato. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Outros fundos aqui também conhecidos, que é de tijolo, mas já está caro também. O PVP já acima de 1 já demonstra caro e o dividendo está menor. Um outro aqui também conhecido, que é o de renda urbana, o HGRU. Ele também está caro, está acima de 1. Esse paga um pouco mais de dividendo. Mas quer dizer, quando você compra o índice de tijolo, o IT11, ele vale muito a pena. Muito a pena, porque está extremamente diversificado. Você tem os melhores imóveis do Brasil. Ele paga o dividendo igual aos outros e ainda está barato. Então vale muito a pena. Voltando aqui para o nosso mapa mental. Quanto que você precisa? Você precisa de cerca de 49 mil, um pouco mais de 49 mil. Você compra 640 cotas do IT e já recebe os seus R$400 por mês. Cara, 49 mil é um pouco mais do que isso. É menos de uma entrada de um apartamento. E aqui que você tem liquidez total e você pode sair amanhã, você pode vender. Dificilmente você consegue vender um apartamento em um dia, né? A não ser que seja muito barato, mas mesmo assim é difícil. E se você quiser, sei lá, entrar com R$500, entrar com R$80, você já consegue começar a investir nesse fundo imobiliário, o que é impossível num imóvel. Sem falar que você pode continuar aportando no fundo agora, no apartamento não, exatamente. Você pode continuar investindo no fundo imobiliário para sempre e no apartamento não. Você comprou aquele apartamento, você não tem como aportar naquele mesmo apartamento, você tem que comprar outro apartamento. E o banco tem que te emprestar dinheiro, então é muito mais complicado. Mas a maioria das pessoas não tem 49 mil para investir de uma vez. Então deixa eu te mostrar o que acontece quando você aporta mensalmente. Fiz aqui uma simulação, você investindo 500 todo mês, e o dividendo que entrar, você vai direto para comprar mais cotas. Você vai comprar mais fundo imobiliário, sem gastar, só reinvestir. Então, no primeiro mês, você compra R$500, né? Você vai comprar cerca de 6 cotas, dependendo ali da cotação. Você vai receber cerca de R$3,72 de dividendo. Parece nada, parece pouco.
Mas se você continuar fazendo isso, após um ano você vai ter 84 cotas acumuladas, você já vai receber mais de R$50 sem trabalhar e vai usar esse dinheiro para comprar mais cotas. Então, ao longo de 24 meses, você vai ter 182 cotas, R$113 por mês. Você continua aportando R$500 do seu trabalho e o fundo já está devolvendo R$113 por mês, que vai comprar mais cotas e você tem um sócio silencioso trabalhando para você. E finalmente, no mês 65, um pouco mais de 5 anos, você cruza a linha. 650 cotas dá R$403 por mês. Missão cumprida. Agora, olha o número que vai te deixar maluco. Isso aqui é muito importante. Você tira do bolso R$32.500 nesses 65 meses, mas o seu patrimônio vale mais de R$48 mil. Quase 16 mil vieram do reinvestimento dos dividendos, não vieram do seu trabalho. O fundo trabalhou para você. Quer dizer, você tem um sócio trabalhando para você silenciosamente. Aqui agora, porque fundos de tijolo, os fundos de tijolo têm imóveis físicos e esses imóveis têm contratos de aluguel que reajusta anual pelo IPCA. Isso significa que a inflação que corrói o seu dinheiro parado na conta, aqui aumenta o seu dividendo. Então, se você está investindo num fundo de papel como esse aqui, você vê o seu dividendo desvalorizando ao longo do tempo. Até a cotação vem desvalorizando, né? Se você olhar aqui, botar os últimos 5 anos e botar a cotação padrão, esse aqui é um índice de papel, você vai ver que o seu dinheiro vem caindo ao longo do tempo se você investe em fundo de papel. Agora, dos imóveis é diferente porque ele é reajustado. Os imóveis é reajustado pela inflação. Então, você está bem mais seguro. Os imóveis se valorizam com o tempo. Tem aquela frase famosa, quem investe em terra não erra. E uma vez por ano, o fundo reavalia o patrimônio. Se o valor dos imóveis sobe, o valor patrimônio do fundo sobe, o que tende a valorizar a cota também. Então, todo ano, todo mês, eu acho, não me lembro certo, faz a reavaliação dos imóveis, aqueles imóveis valem mais, e aí você vai pagar mais caro ou mais barato, mas você vai acabar ganhando na cotação, ganhando na valorização também dos imóveis, como se fosse um imóvel normal. Então você tem 3 mecanismos trabalhando para você ao mesmo tempo: dividendo mensal, dividendo crescendo com a inflação e a cota tendendo a se valorizar no longo prazo. Tudo isso com uma taxa bem baixa de 0,30%. Isso aqui não é especulação, é aluguel de imóvel, só que melhor. 90%. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre renda passiva com fundo imobiliário do que 90% das pessoas que você conhece. Agora me conta nos comentários qual é a sua meta de dividendo mensal, 400 mil, 5 mil. Me fala aqui embaixo. Se o vídeo foi útil, deixa o like, isso ajuda muito o canal, e se inscreve para não perder os próximos. Está aparecendo 2 vídeos aqui na tela, e se você gostou desse conteúdo, pode continuar assistindo aqui no canal. Um abraço.